Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus.
Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo,
mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver.
Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas,
que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha.
Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor
e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento?
Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus.
Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo,
mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver.
Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas,
que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha.
Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O justo é comparado a uma árvore forte, enraizada junto às águas, que floresce e dá frutos no tempo certo. Essa é a imagem de alguém que busca a Deus, que se alimenta da sua palavra e encontra nela direção para viver. Já o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa, sem firmeza, sem raízes, sem sustento verdadeiro. Ele pode até parecer forte por um tempo, mas não permanece. A grande mensagem deste salmo é que a felicidade não está em buscar atalhos fáceis, nem em viver conforme o mundo, mas em ter a vida firmada em Deus. Ele nos dá estabilidade em meio às tempestades e faz florescer aquilo que plantamos com fé. Por isso, a reflexão é clara. Em qual caminho você está construindo sua vida? Como uma árvore enraizada em Deus ou como palha levada pelo vento?